Bom, pessoal, nós vamos começar aí, né, a próxima semana, semana 7, falando aí um pouquinho, né, das classes collections do Java, que são muito interessantes e elas vão nos ajudar demais, né? Muita coisa que até então, né, até nesse momento do curso, vocês fariam meio que na unha, né, no braço, né, vocês vão começar a perceber, pô, por que o Rafael não falou isso antes, né? Não falei isso antes porque a gente tem que aprender como que é a base lá para depois perceber o seguinte, alguém já fez uma implementação que vai nos ajudar muito, né? E essas implementações, elas são até baseadas lá no curso de estrutura de dados, né? Então, aquela lista que vocês implementam lá, fila, pilha e tal, né? Elas são implementadas aqui, né? Então, as estruturas de dados clássicas da computação, elas são todas disponibilizadas aí por classes Java aí que já vem na biblioteca, né? E aí basta a gente começar a aprender a utilizar essas classes. E é muito importante que a gente saiba isso. Bom, então eu disponibilizei aí no Moodle para vocês, né, o material aí, já está tudo lá no PDF, eu não vou entrar aqui em detalhes aqui, né, desse PDF, depois cada um vai ler aí no seu tempo, né, e tirar suas dúvidas e tal. Está muito bem explicado, tá, e eu só estou colocando aqui para vocês perceberem que já está lá disponível para vocês. Bom, seguinte, né, hoje, se eu chegar aqui e falar o seguinte, ô Rafael, eu preciso aqui de armazenar o nome de 100 alunos, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai criar um vetor de 100 posições, onde cada posição daquele vetor ali tem o nome de um aluno, né? E aí, né, fazer toda aquela manipulação do aluno e tal. Aí, se você quiser procurar se um aluno está lá, você vai fazer um for perguntando, essa posição é igual ao nome do aluno tal, essa posição é igual ao nome do aluno tal. Né? Então, você vai manipular aquele vetor igual você fazia lá em Prog 1, perfeito? E a gente vai ver o seguinte, que existem aí, né, alternativas para fazer isso de forma um pouco mais interessante, né, um pouco mais tranquilas e tal, que já fornece para a gente uma interface amigável, tá? E a gente vai utilizar para isso, né, o que a gente chama em Java aí de collections, né? Aqui, ó, tem uma figurinha que é muito importante, que ela resume, né, a estrutura da collections em Java, né? Então, basicamente, a gente tem uma interface lá genérica, né, que ela é a interface collection, né? E tem outras três interfaces aí, que é a interface set, a list e a query, ok? E aí é o seguinte, existem aí classes que implementam essas interfaces, né? Então a gente tem lá a hashset que implementa a set, a linked hashset que implementa a set, né? A sorted set, a treeset, a relist já implementa a list, vector, etc. Então tem um tanto aí de classe aí que são todas muito interessantes, né? Então, para a gente programar bem em Java, a gente obrigatoriamente tem que saber utilizar todas essas classes aqui de forma assim exemplar, muito bem. Principalmente essas classes aqui, ó, hashset e a classe arraylist, tá? Essas duas aí, assim, digamos assim, obrigatório que um programador saiba utilizar esse tipo de classe, tá certo? E é o seguinte, a gente vai aprender aqui, de forma geral, né, a utilizar essas classes aí, vamos declarar um arraylist, o que ele tem, como é que a gente usa e tal. Então, vou mostrar um pouquinho de cada uma dessas classes aí, e depois o aprendizado aí vai ser sob demanda, né? Caso precise, como é que eu uso e tal. Será que tem alguma coisa em Java que já tem isso pronto? Então a ideia dessa semana é que a gente aprenda um pouquinho aí sobre essas classes e os benefícios que ela traz para a gente quando a gente estiver programando aí utilizando Java, tá bom? Percebam o seguinte, toda linguagem vai ter esse conjunto aí de, né, digamos aí, de estruturas, de classe e tal. E aí é o seguinte, eu quero programar aqui, sei lá, utilizando uma outra linguagem, sei lá, Python, né? Eu quero usar Python. Então, lá, muito provavelmente em Python vai ter lá, né, um cara que é o hashset e você vai utilizar lá o hashset em Python. Isso aqui são clássicos da computação e toda linguagem vai fornecer alguma forma, né, de você utilizar essas estruturas clássicas da computação. A gente vai ver aqui especificamente em Java. Então, aí no próximo vídeo a gente vai começar a dar início às implementações e exemplos aí considerando essas classes aí. Então, tá certo? Um abraço, até mais.